A paz do Senhor para todos. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso bacharel de sexualidade, sim, mas nós estamos falando sobre a batalha espiritual na sexualidade. Aula passada eu falei sobre retrasada eu falei sobre a desmascarando a pombagira, a influência da pombagira na vida da mulher. Aula passada eu falei sobre os demônios ninfos, as ninfetas, os ataques demoníacos das ninfetas sexuais. Então nós precisamos entender mais dessa área. Nós estamos sendo bombardeados na área sexual, os demônios estão agindo nessa área. A nossa natureza é uma natureza também propensa, isso predisposta para o pecado sexual. Por isso precisamos romper, precisamos nos santificar, precisamos cuidar dessa área, que é uma área tão privada do ser humano, né? A área sexual, você não vê as pessoas aí falando da sua área sexual, a não ser aquelas que são realmente pervertidas. Mas é uma área que precisa de cura. Muita gente oculta muitas coisas nessa área, porque é uma área privada, o sexo em si, ele é uma área privada do ser humano. Todos nós temos níveis de vida, dentre eles o nível privado. Esse nível privado, o sexo faz parte desse nível. Então, eu quero, pela permissão da Kadosh Baruch Hu, do Espírito de Deus, da Ruach HaKodesh, falar com você um pouquinho mais sobre os ataques. Vamos lá, os ataques demoníacos sexuais, as causas dos ataques demoníacos na vida sexual das pessoas como um todo. Tá? Eu gostaria de ler um texto, eu li esse texto na aula passada, quero ler de novo. Efésios, capítulo 6, versículo 12, carta à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 12, dita pelo Shaul HaShali, o apóstolo Paulo, que diz assim: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Pastor, quais são as causas de ataques demoníacos na área sexual? Os demônios usam meios para que possam atacar pessoas na área sexual, e você precisa entender isso. Estamos sendo bombardeados na área sexual de uma maneira avassaladora, uma guerra, uma batalha. Batalha sempre é mais a nível individual, guerra é mais a nível global. Uma guerra, ela muitas vezes é vencida por diversas batalhas vencidas. Então, a guerra ela é um conjunto de batalhas. Tá? A batalha geralmente é em nível individual, mas na vida a gente passa por diversas batalhas que muitas vezes se torna uma guerra, não é verdade? Agora, muitas pessoas são bombardeadas na área sexual, são atacadas na área sexual, constantes ataques. Pastor Rogério Zaid, eu sou constantemente atacada. Deixa eu fazer uma oração aqui. A Ruach HaKodesh está me pedindo para orar. Senhor Espírito Santo, toca na minha mente, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, inspira-me para falar desse assunto, que é um assunto tão delicado, tão privado do ser humano, mas que é um assunto tão necessitado de se falar dentro de uma coerência, dentro de um equilíbrio, sem erotização, sem adultização. Eu quero te pedir, Senhor Espírito Santo, visita cada pessoa, cada aluno, Senhor, da nossa escola, da EIP, da Escola Intimidade e Poder, que haja cura, que haja libertação, que o Senhor Espírito Santo venha te libertar e te tocar nessa área, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu também repreendo toda entidade, todo demônios ninfos, todos os demônios a nível de pombagira que querem agir nessa área. Enquanto eu estiver dando a aula, libera os anjos do Senhor para guardarem e livrarem essas pessoas, a mente e as emoções, que haja sobriedade ao ouvir e assistir essas aulas, em nome de Jesus. Então, existem as causas dos ataques demoníacos na área sexual. Nós estamos sendo bombardeados na área sexual. As pessoas estão sendo, na realidade, atacadas constantemente na área sexual. Há uma batalha diária na vida de muitas pessoas na área sexual, e isso se dá por alguns motivos. Existem algumas razões, algumas causas que eu quero compartilhar com você nessa aula. Você precisa entender sobre isso. Primeiro,
Qual é a razão, pastor, desses ataques demoníacos na área sexual? Primeiro, a erotização sexual, né? Através de programas de TV. Infelizmente, os programas de TV nos dias de hoje são erotizados. A maioria das mulheres estão seminuas e os homens também. Há muitos anos atrás, hoje também tem, eu vou começar a falar de diversos programas aqui para você entender. Mas os programas, na realidade, eles são programas erotizados, tá? São programas, muitas vezes, aparentemente comuns, normais, mas é assim que o inimigo trabalha, com sutileza. Ele não vem com um tridente na mão, mas ele vem com um sapatinho de algodão, muitas vezes fazendo você rir, fazendo você se alegrar, mas dentro de uma perniciosidade sexual, dentro de uma erotização sexual. Muitas vezes ele está erotizando você na área sexual, fazendo você rir, fazendo você se alegrar, fazendo você dar gargalhadas. Como isso, pastor? Você pega aí, antigamente existia o programa do Gugu Liberato, que existia a banheira do Gugu. Ali era um nível de erotização, uma mulher seminua, corpo escultural, o homem seminu, apenas com a sua, no caso, a sua parte de indumentária íntima, a mulher também, com a sua parte de indumentária íntima, no caso, e ali os dois ficavam se esfregando numa banheira para pegar um sabonete. Muito típico de uma erotização, de uma sensualização. Isso explícito para todo mundo ver, para todo mundo assistir. Veja, o inimigo trabalhando numa esfera grotesca, o adversário, Ra-Satã, ele sabe como atingir você na área sexual. Tanto o homem quanto a mulher. Ele usa o homem para atingir a mulher e ele usa a mulher para atingir o homem. Como que ele usa a mulher para atingir o homem na área sexual? Através do visual. O homem, ele é visual. Ele é atraído pelo que vê. Então, por exemplo, um programa desse é um programa de televisão. Já está falando televisão. O homem vê aquilo, uma mulher seminua, corpo escultural, muitas vezes linda, bela. Aquilo atrai o homem. O seu processo mental libera ali dentro, no seu processo mental, no seu cérebro, libera, na realidade, uma substância que dá prazer ao homem quando ele vê uma mulher seminua. Óbvio, um homem do mundo secular, que não tem maturidade mental, ele vai também acabar tendo aí pensamentos impuros, libidinosos, lascivos. Óbvio que você vê uma mulher bonita, não há pecado nenhum. Até porque é uma realidade. Tem mulher bonita, tem mulher feia, tem homem bonito, tem homem feio. O pecado é quando você, na realidade, desnuda aquela pessoa com os seus olhos. Isso é um pecado. Agora, a partir do momento que isso está sendo explícito num programa de TV, como anos atrás, a banheira do Gugu, ali duas pessoas, um homem e uma mulher, se esfregando a nível, vamos dizer assim, sexual, é complicado. Tinha também um outro quadro que acho que o homem ficava sentado e a mulher ficava esfregando as suas nádegas no homem. E muitas vezes chegou até a acontecer de o homem ficar com o seu órgão genital ereto. Então, isso é erotização explícita na TV. Hoje, pastor, tem isso? Óbvio que tem, o tempo todo tem. Hoje existe erotização através dos programas, através dos stand-ups. O tempo todo eles querem nos erotizar, fazendo a gente rir, fazendo a gente gargalhar. Eles colocam mulheres esculturais e ali eles brincam, eles fazem piadas sexuais o tempo todo e você o tempo todo está sendo erotizado. Você pega programas humorísticos, como A Praça é Nossa, ali existe uma erotização. Você pega alguns personagens que você vê, tanto que hoje o Senhor não me permite mais assistir essas coisas, porque o Senhor foi falando o que está por trás disso, como isso funciona. Mas, por exemplo, você pega alguns personagens ali famosos, o tempo todo as piadas são de cunho sexual. Todos os tipos de piadas são a nível de cunho sexual, a maioria das piadas. As mulheres que estão ali, no caso, as figurantes que estão ali, são mulheres extremamente bonitas, mulheres, na realidade, com corpo escultural, mulheres lindas,
que na realidade que tem um fenotipo lindo e belo. Então você vê como que o adversário trabalha. E ali a praça é nossa, a antiga Praça da Alegria. Então você acaba sendo erotizado, tá? A nível sexual, rindo, dando gargalhadas. É isso que acontece. As piadas são piadas de gênero sexual, dos mais diversos possíveis. Piadas grotescas, piadas bizarras. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje os programas de televisão são erotizados. As novelas estão recheadas de fornicação. Você pega uma Malhação, é o tempo todo falando de fornicação, está ensinando aos jovens a praticarem um ato sexual antes do casamento. Isso é erotização fornicária. Erotização fornicária. Existe também a erotização adúltera. É aquela novela que ensina, escute isso, ensina. Na novela, sempre assim, né? O bonitão, ele tem que ficar com a outra mulher. E aí, a trama da novela é o seguinte: o bonitão ele vai ter que ficar com aquela lindona, aquela gata, aquela mulher no final. Só que essa mulher aqui é casada. Ou o bonitão também é casado. E aí, a trama toda da novela é para isso. E vai e vem, é luta, é batalha. Aí ela chora e ele chora, é uma guerra para eles ficarem juntos. Só que ambos é casados. Adultério. Mas o problema é que a televisão, ela te faz, dentro de você, sentir um desejo que aquele casal fique junto. Dentro de você, muitas vezes, escute isso aí é pesquisa, tá? E até a gente mesmo, inconscientemente, a televisão, ela te leva você desejar que aquele casal fique junto. Inconscientemente, você acaba desejando um adultério. Ou seja, a televisão está te condicionando. Você, lá na frente, também cometeu um adultério. Porque na televisão é normal. É assim que funciona hoje em dia, gente. A televisão, as redes sociais, elas nos condicionam à prática de pecados dos mais diversos, dentre eles os pecados sexuais, dos mais grotescos e absurdos que existem. Lavasseri Kamandarai. Isso é muito sério o que está acontecendo hoje. A televisão, ela está erotizando. E não digo só adultos, ele está erotizando também crianças. Os programas infantis, eles são, hoje em dia, erotizados. Antigamente, você olha programas do quadro dominical de domingo, as mulheres dançando, quase nuas, seminuas, eróticas, sensuais. Tudo isso, gente, é o poder da televisão. É o poder da televisão. Você pega o futebol hoje. Você assiste um futebol. Pastor, no futebol também existe erotização. Você assiste um jogo de futebol, lá tem as garotas, as torcedoras, também com corpo escultural, lindas, muitas vezes seminuas, que estão ali. O papel delas é esse, é erotizar, é conquistar os olhos das pessoas que estão ali. Tudo isso é com um propósito, erotização. Sexualização das pessoas precocemente, é sexualizar um jovem precocemente para que ele caia no laço sexual. Isso tudo é para te erotizar, para que você, na realidade, tenha uma tensão sexual maior, você tenha uma libido sexual precoce, sinta desejo sexual de uma maneira avassaladora precocemente. Tudo isso, você que é um jovem, um adolescente, tem um tempo. As crianças são erotizadas sexualmente o tempo todo. Os programas estão sendo recheados. As novelas, cheias de adultério. Agora tem novela que falou que vai passar que vai ter incesto. Sabe o que é incesto? Parece que é o avô que vai ter um caso com a neta ou com o neto, um negócio assim. Existe também o que eles estão proliferando, uma novela passada que houve o beijo gay, né? Então, assim, um homem teve um beijo com outro homem. As novelas estão condicionando as pessoas devagar, devagarinho. O diabo não tem pressa. Satã não tem pressa. Devagar, devagarinho, eles estão condicionando as pessoas a aceitarem goela abaixo a questão da homossexualidade. Tanto do lesbianismo, quanto também do gay. Isso tudo, a homossexualidade, também a transgeneralidade, a mudança de sexo. Olha, você é um transexual,
Você quer mudar de sexo, não tem problema. As novelas, elas estão começando a se rechear de casos de homossexualidade. É beijo gay, é banheiro unissex que eles querem implantar. Você vê já relacionamentos homossexuais nas novelas. Isso está virando normalidade. Porque na medida que isso vai virando normalidade, o pecado sexual, chamado homossexualidade, vai virando uma normalidade. Tudo isso como? Através da erotização da TV. A TV, ela faz isso. Ela acaba erotizando as pessoas. Ela acaba fazendo que as pessoas aceitem esses pecados sexuais como normalidade. Tudo isso, gente, está acontecendo, isso está crescendo. Os stand-ups de hoje em dia tá cheio de programa de entrevista, tá? Programa de entrevistas de apresentadores, e esses programas são programas de entrevistas erotizados. Erotizados. Eles levam prostituta para ser entrevistada, para eles querem ouvir aquelas palavras obscenas, eles querem saber do que está acontecendo, eles fazem perguntas privadas na área sexual. Com quantos você já transou? Já transou com mais de uma pessoa no camarim? Já fez isso? Já fez sexo oral? Já fez sexo anal? Eles estão, na realidade, erotizando as pessoas, fazendo as pessoas exporem a sua vida sexual publicamente, como se isso fosse uma coisa super normal, super natural. A área sexual é uma área privada de todo ser humano. Se é uma área privada, ela tem que ficar no privado. Agora, se a pessoa tem problemas nessa área, aí o próprio Espírito Santo vai começar a tratar e a gente ensina sobre isso. Eu não estou aqui para te erotizar, eu estou aqui para te ajudar a prevenir, para te ajudar a ser curado, a ser liberto dessa área, de modo que você entenda o que o Senhor está ensinando para você. Os programas hoje de jovens, hoje tem programa de jovem na madrugada, que existem gurus sexuais, existem conselheiros sexuais, pessoas que ajudam as pessoas, os jovens, os adultos, na realidade, a apimentar a sua vida sexual. Posso? Como funciona isso? Sexo assim pode? Posso fazer aquilo? Então as pessoas estão cheias de gurus sexuais, conselheiros sexuais. Hoje tem programa para isso, tem muitos programas nesse naipe. No entanto, que hoje em dia também, na era dos youtubers, na era das mídias sociais, hoje existem vários canais de youtubers sexuais, pessoas que ensinam hoje. No outro dia eu estava vendo num canal no YouTube que eu achei grotesco, deixa eu até ver se eu acho aqui, depois eu até, essas aulas aí eu quero mandar os links do que a gente está comentando para você também ver, mas canal sobre sexo. Hoje em dia existem vários canais no YouTube sobre sexo, pessoas ensinando, revelação dos segredos, os desconfinados, censurados, machismo, pessoas que falam, pode isso, como transar sem engravidar. Olha aí, isso aqui, como eu posso transar sem engravidar, são o que eles, na realidade, estão ensinando para os jovens, né? Pessoas, o que você faz na cama? É bom um sexo assim? Como que a gente pode fazer um sexo saudável, mas dentro, na realidade, de uma perniciosidade sexual? No outro dia, eu tô falando isso porque no outro dia eu tava no YouTube e tava passando, o que geralmente vai mostrando, a gente vai entrando, aí vai passando, vai mostrando assim vários canais. E tinha um canais de umas jovens lá, umas mulheres lindas, as mulheres, e elas falando assim de sexo, de uma maneira tão vulgar, de uma maneira tão aberta, assim, uma coisa assim tão pura, tão santa, e o inimigo querendo depravar, querendo, sabe? Gente, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu, como que pode uma mulher tão bonita dessa falar desse jeito? Uma palavra sexual tão vulgar, sabe? Assim, na descarada. Diz, cara, não, eu faço sexo oral, eu engulo sêmen, uma coisa. E vai falando assim, mas sabe aquelas mulheres desbocadas? E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo no nosso meio? O que está acontecendo no nosso meio? O que está acontecendo? As pessoas, na realidade, elas estão sendo erotizadas por canais desse porte, por programas de televisão.
Então hoje os canais de televisão, os programas de televisão, eles são erotizados, eles são de cunho sexual, sempre buscando te condicionar você a ter uma sexualidade precoce, a ter uma sexualidade depravada, deturpada, doentia, maligna, satânica, demoníaca. Você precisa vencer isso. É por isso, meu irmão, Davi de Meller disse o seguinte: não porei nada imundo diante dos meus olhos. Jó, ele disse assim: fiz uma aliança com o Senhor, com os meus olhos. Eu não vou colocar nada imundo diante dos meus olhos. Então, é necessário, nós homens, eu quero falar para os homens, somos atraídos sim pelo que nós vemos. Por isso, temos que vigiar o tempo todo com os nossos olhos, para que os nossos olhos sejam santos, consagrados ao Senhor. Que o Senhor é que utiliza os nossos olhos, e não os nossos olhos nos levem a pecar. Amém? É a concupiscência dos olhos. É a natureza pecaminosa através dos olhos. Uma outra causa aqui, publicidade sensualizada. É uma outra causa de ataques demoníacos na área sexual. É uma outra causa. A primeira é a erotização através de programas de TV. E a segunda é a publicidade sensualizada. Pastor, tenho falado isso, vou repetir. Pastor, é pecado uma mulher ser sensual? Uma mulher ser sensual na sua essência não é pecado. A mulher ela é sensual por natureza. A mulher já tem uma sensualidade natural. O pecado é a sensualidade exacerbada, ou seja, vulgarizada. É aquela sensualidade doentia, maligna, demoníaca. E hoje, uma das causas de ataques demoníacos na área sexual, na vida das pessoas, é a publicidade sensualizada. Você passa numa rodovia, os outdoors, eles estão cheios de publicidade sensualizada. É aquela mulher que está colocando ali uma roupa curtíssima, um decote, ou é aquela mulher que ela está ali deitada com a perna praticamente aberta, somente de biquíni, para o homem geralmente olhar mesmo, ou para os seios, ou para a sua genitália, e ficar ali pensando o que está... Olha só como que é, porque é assim que trabalha, gente. Eu estou falando aqui como homem, mas como um pastor, e eu estou falando a realidade espiritual do negócio. O homem olhar para a genitália, já pensar naquilo, pensar o que está por trás daquilo. Então tudo isso, gente, a pessoa precisa de ter uma maturidade mental. Só em eu dar essa aula para você, eu preciso ter uma maturidade mental. Eu preciso estar com a minha vida alinhada na área sexual e buscando a presença do meu Deus. Então, essa publicidade hoje, ela é sensualidade. Você passa nos lugares, é um outdoor. É aquela mulher com um corpo escultural, com uma cerveja na mão. Você vai... Na realidade, a publicidade sensualizada, ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Você vê hoje que o nosso país, ele é um país sensual. Eu falei, eu tenho um outro curso que é sobre sexualidade restaurada. Como que eu posso falar para você? Sobre isso, eu falo sobre... Eu estou procurando aqui para falar para você. Eu falo sobre isso mesmo, sobre a sexualidade sensualizada, que tem muito. Então hoje tem, o tempo todo a gente vê publicidades, por exemplo, tem a publicidade que a moça está com a garrafa na mão, a moça com seios fartos, com um micro biquíni, com corpo escultural. Tem outras que mostra a moça com uma calça, mas ela assim, descendo, mostrando a marquinha do biquíni, tudo sensualizando. Tem outra, não sei se você já... Vira aquela propaganda daquela cerveja Devassa. Olha o nome, Devassa. Já tem tudo a ver na área sexual. Escrito assim em cima, bem gostosa, bem devassa, e uma loira com corpo escultural. Tem outras que mostra a Coca-Cola, a mulher com uma espécie de maiô branco, mas sensual. Isso é bem antigo. É uma sensualidade, essa sensualidade é de propagandas antigas. Tem outra, hoje a mais recente da Coca-Cola é uma mulher com seios fartos e com uma Coca-Cola na mão. Então a gente acaba vendo muita propaganda, muita publicidade sensual. Tem outras propagandas que mostram o homem com
um negócio assim, escrito charme, ele fazendo propaganda de um perfume, fazendo propaganda de uma marca, ou é o homem com uma calça assim, descendo, mostrando a cueca, ele com a camisa aberta, mostrando o seu abdômen, a sua sensualidade, porque não é só a mulher que mostra a sensualidade hoje em dia, os homens também, eles estão mostrando a sua sensualidade. Então, as publicidades, elas são publicidades sensuais. O tempo todo a gente está vendo que está por trás disso são os demônios, são os shedins, são publicidades demoníacas que levam os homens e as mulheres a sentirem atração sexual através dessa publicidade, porque a publicidade é para isso. Ela é publicidade, é publicar. Tá? E quando a gente fala de publicidade sensualizada, é uma publicação sensual. E qual é o propósito da publicidade? Quando você coloca um anúncio seu, você publica um anúncio seu, é para que você atraia clientes, atraia pessoas. Então, a publicidade sensualizada é para atrair pessoas nessa área, que é a área sexual. Pessoas que vão se sentirem atraídas. Então, tem várias propagandas de roupa. A mulher também, ela quase igual ao homem, né? Ela tá com uma blusinha, mas mostrando o sutiã, ela tá aberta a blusinha, ela tá de calça, só que a calça um pouco para baixo, mostrando a indumentária íntima dela. Então, tudo isso, gente, faz parte de uma propaganda sensualizada, de uma sensualidade também vulgarizada. Isso aí está crescendo. Fique esperto, a cada dia o erotismo está crescendo, a sensualidade da mulher na publicidade está crescendo, as dos homens também. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, senão eu vou falar, deixa eu ver materiais, não coloquei. Hoje em dia, então, tem essa publicidade, hoje em dia também tem os eventos, concursos, né, sensuais, muito concurso sensual, é a mulher que está de biquíni e ela vai na passarela e ela tem que mostrar que ela é linda, gostosa e maravilhosa. Isso aí, meu irmão. Isso aí vai trazendo, tem jogadores de futebol que eu conheço, que eu já vi, eles foram, isso aí eles gamaram, ele atrás pelo que vê, gamou na mulher, cantou ela, ficou com ela, tiveram um relacionamento, tudo isso por causa de uma sensualidade, de uma publicidade, um concurso de sensualidade. Desculpa que eu tô fazendo assim no nariz, que ele tá coçando. Vamos lá. Existe também uma outra causa aí, que é através de materiais pornográficos. Eu falei um pouquinho na aula passada sobre material pornográfico. Falei um pouco sobre, na realidade, pornografia, né? Existem vários tipos de pornografia, mas existem os materiais pornográficos. Tudo isso também são causas de ataques demoníacos na área sexual. É muito fácil arrumar material pornográfico hoje. Nas bancas de jornais, o que mais tem é material pornográfico. Aí ainda é pago. Na internet é um mundo pornográfico que leva as pessoas à destruição. Hoje você tem um mundo pornográfico ao seu dispor o tempo todo, praticamente 24 horas por dia. Por exemplo, eu vou falar assim de mim como homem, como pastor. Se eu quiser, tô dando ideia não, tá? Pelo amor de Deus, mas eu estou apresentando para você a realidade. Mas se eu quiser, por exemplo, ver uma mulher nua, eu coloco no Google, sexo, mulher nua, vai aparecer centenas de mulheres nuas. Se eu colocar assim, mulher tendo ato sexual, vai aparecer a cópula explícita de um homem com uma mulher tendo ato sexual, de uma mulher com uma mulher tendo ato sexual, de um homem com um homem tendo ato sexual. Então, hoje em dia, na realidade, nós temos também aí materiais pornográficos. Hoje em dia, banca de jornal, vídeos pornográficos, até hoje eles vendem, hoje é DVDs pornográficos, as mídias de DVDs pornográficos de ato sexual explícito. Gente, na minha adolescência eu vi vídeos pornográficos. Tem imagens que a gente muitas vezes reluta. Eu já fui liberto dessa área muitos anos atrás, muitos e muitos anos, mas é uma área que na realidade, muitas vezes, quando eu me deparo, o inimigo quer colocar aquela imagem lá atrás. Por isso que eu tenho que estar orando, lutando contra isso. Olha só,
de vídeos que eu vi de mulher, o homem deitado e a mulher passando um por um, tendo ato sexual com cada um deles, assim, de uma maneira grotesca. De a mulher tendo ato sexual com 2, com 3 homens no mesmo momento, um num lado, outro no outro, uma coisa grotesca, absurda. E a gente sabe que tudo aquilo também é montagem, tudo aquilo também é, na realidade, uma questão comercial, é para vender. Hoje existe o sexo comercial e isso tudo é através também de pornografia. Então, através de vídeos pornográficos, os demônios estão agindo na vida de muitas pessoas. Existe aí também materiais pornográficos, vídeos, revistas pornográficas. Todo mundo já ouviu falar da Playboy. Todo mundo já ouviu falar de no caso da revista Sex, revistas pornográficas. Deixa eu colocar aqui na internet para falar mais sobre isso, que aparece aqui os nomes. Então hoje em dia tem muita revista pornográfica, tem Sexy, tem Playboy, então tudo isso aí são, na realidade, sexo comercial, que vai atraindo as pessoas na realidade estão caindo nessa área de uma maneira, elas pagam, o problema é esse. Além de ver, tem gente que paga por uma revista pornográfica, tá? Tem gente que na realidade paga por um vídeo pornográfico. Isso é complicado, isso tudo tá fazendo crescer. O inimigo, que ele faz? Ele vai cercando as pessoas nessa área, ele vai dando opções, né? E aí, assim, você tem a opção que você olha, você fica na realidade como num labirinto. Você olha de um lado, tem sexualidade, sensualidade. Você olha de outro, tem sexualidade. E às vezes você fica sem saber sair daquilo. Então você olha, por exemplo, você está numa rua, você olha para um banner, né? Um banner de um bar, tem lá uma mulher seminua, corpo escultural, fazendo uma propaganda de uma cerveja. Hoje, hipernormal isso. As pessoas acham que isso é normal. Você, na realidade, olha para outdoor, publicidade sensual explícita. Você vai numa banca de jornal, na banca de jornal, sexualidade, materiais pornográficos, jornal, revistas, DVDs, tudo isso ao dispor das pessoas. Então a gente está sendo cercado nessa área sexual para a gente pecar, para a gente fazer coisa errada. Nós estamos sendo bloqueados nessa área. O inimigo está nos dando opções doentias, malignas, demoníacas e satânicas, profanas, que profanam o nome do Senhor. Então, a crescente de materiais pornográficos está levando as pessoas a receberem esses ataques diariamente na área sexual. Então, quanto mais material pornográfico tem, mais o inimigo operaciona nessa área sexual na vida das pessoas. Uma outra causa aqui de ataque demoníaco na área sexual. Lojas de sexy shop, virtuais ou física. Hoje tem a loja virtual e também tem a loja física. Tem gente que tem vergonha de ir na loja física, então hoje eles dão a opção de você comprar produtos de sexy shopping mais virtualmente através da internet. Você passa o teu cartãozinho. Olha só como que o inimigo está nos cercando nessa área, como nós estamos sendo cercados. Muitas das pessoas estão num labirinto sexual, elas não conseguem sair daquilo. Em cada esquina hoje existe um sex shop, segundo eles, para ajudar a você a se descobrir e apimentar a sua relação. O problema é que até as igrejas hoje estão se adequando a isso. Criaram até o sex shop gospel. Hoje tem sexy shop gospel. Olha só. Então, lá no sexy shop, as pessoas elas vão buscar o quê? Os produtos, né? Existem produtos, é o que eu falo, o sexo, tudo é sexo shop, produtos de sexy shop. Então, por exemplo, quem está por trás disso? Uma pombagira, sim, mas também quem está por trás disso aí é Mamon, porque é um sexo comercial. Então, muitas pessoas, elas vão procurar produtos hoje, elas veem produtos, hoje tem propaganda diversa a nível virtual, tem propaganda em outdoor a nível sexual, então assim, tem muitos produtos de sex shop que as pessoas têm pegado. Hoje a pessoa ela tem um fetiche, pastor, que é um fetiche? Fetiche é uma fantasia sexual, aí ela vai lá e compra uma fantasinha da tiazinha, da enfermeira, do médico, e ela vai fazendo isso,
Porque na realidade, no fundo, ela quer satisfazer um fetiche, uma fantasia sexual. Isso é como que eu posso falar? Isso é real, tá? Então hoje também tem muitos produtos. Deixa eu falar aqui algumas coisas sobre isso para você entender. Tem vários outros contextos, tá? Tem muitos nomes de divindades pagãs. Guarde isso que eu vou falar. Tem muitos nomes de divindades pagãs. Isso aqui faz parte da batalha espiritual, que possuem nomes de sex shops. Por exemplo, tem sex shop em Hércules, Hera, Zeus, Priapo, Baco. Baco era o deus do bacanal. Ah, que bacana. Quando você fala bacana, você está falando do deus Baco, que é lá da mitologia, que não era mitologia, tá? Mas deus Baco era o deus da orgia, deus do sexo orgíaco. Então hoje tem sexo shopping chamado de Baco, Vênus, Dionísios, Afrodite, chamada deusa do sexo, promíscua, tinha relação sexual com vários homens, Ísis, Nefértili, Artemis, Artemis que é a deusa do aniversário, vai pesquisar, Eros, que vem de erotização, Pan, que também vem agora da pansexualidade, Apolo, Cupido, que é aquele anjinho Cupido com o bumbumzinho de fora, coisa mais linda. Na realidade, tudo tem algo aí a nível sexual. Hoje o sex shopping, eles têm cunho, na realidade, de deuses da divindade pagã, deuses pagãos. Por isso, gente, você não pode cair na lábia do que você está vendo e nem ouvindo. Você tem que ficar no que está escrito na palavra, viver uma vida santa de santidade. Essa erotização, ela está chegando na vida das pessoas. As pessoas estão sendo erotizadas, elas estão sendo sexualizadas através de lojas de sex shopping. Pastor, mas o que tem assim tão perigoso numa loja de sex shop? Eu lembro de um pastor, ele não era pastor ainda, e um pastor de muita revelação foi na casa dele. Ele estava transando com a namorada dele, depois terminou, depois voltou, virou esposa, casou com a moça, tal. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Aí o pastor, na oração, o Senhor falou assim para ele: olha, vai no quarto dele, vai lá que tem um monte de tranqueira, tá cheio de produtos de sex shop, para apimentar a relação, porque eles precisam de um prazer, eles precisam disso. Gente, as pessoas, elas estão fazendo sexo antinatural, elas estão buscando fazer um sexo, na realidade, promíscuo, doentio. Deus criou o sexo na sua natureza como algo satisfatório, prazeroso, abençoador. A partir do momento que a gente foge disso, a gente começa a perverter, mudar a forma daquilo que Deus criou. A partir do momento que eu começo a mudar a forma daquilo que Deus criou, isso vai trazer consequências na minha vida, consequências essas não boas, não agradáveis, tá? Então, tem mulher que começa a ter fetiche, aí tem homem também, ela vai lá e compra uma genitália no sex shop maior, ela compra lubrificante, ela compra vibrador. Quantas mulheres que não usam vibradores hoje em dia? Mulher que na realidade usa vibrador, quando não é vibrador, ela compra algum produto para introjectar na sua genitália, para ela sentir prazer, para ela sentir na realidade orgasmo. Tudo isso de cunho são produtos de shedins, produtos demoníacos. Pastor, não tem nenhum produto que pode ser utilizado? Depende, tem produtos que são até utilizáveis. Por exemplo, eu disse isso numa aula, mas você tem que estar dentro de um amparato de uma pessoa que trabalha nessa área de modo coerente, de um médico, por exemplo. Se a mulher ela tem um ressecamento, por exemplo, vaginal, óbvio, existem pomadas que vão ajudar a mulher nisso, para ela ter uma lubrificação na qual ela possa ter uma vida sexual equilibrada, uma vida sexual prazerosa, porque uma mulher também que está tendo um ato sexual com o seu marido e ela sente dores, aquilo não vai ser prazeroso para ela, mas essa mulher que ela tem esse amparado vai ajudar ela. Então tudo isso precisa também entender. Hoje em dia tudo isso aí está crescendo, tá? São vários tipos. Hoje em dia tem batom sexual, tem roupas sexuais, sensuais, tudo isso a nível de produtos sexuais. Hoje em dia eles criaram bolinhas explosivas, a mulher coloca lá dentro da genitália, explode, ela fica delirando de prazer. Estão inventando um monte de coisa para que na realidade as pessoas elas sejam
bombardeadas nessa área, e elas acabam a cada dia querendo mais. O problema é que a nossa natureza pecaminosa, ela sempre quer mais. A nossa natureza pecaminosa, ela é propensa assim a sempre querer mais. E nada do que você faz nunca vai estar bom. Então, se você hoje, escute isso. Se você hoje experimenta algo, você vai querer experimentar mais, mais e mais. Você nunca vai se prazerar só com aquilo. Gente, isso é fato. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela é insaciável, tá? Tem hoje em dia, tem de tudo, gente. Tem de tudo. E é uma maneira que o adversário está atacando as pessoas. Por quê? Porque ele vai colocando isso na frente das pessoas, então as pessoas vão absorvendo isso, elas vão, na realidade, usando isso. Aí eles criam um monte de coisa, eles criam líquido para sexo oral, lubrificante para sexo anal, e as pessoas, para cometerem pecados pervertidos, fazer sexo pervertido, eles criam elementos para dar prazer, para gerar prazer naquilo, para amenizar um certo tipo de constrangimento, e as pessoas estão caindo nesse laço. Você precisa entender que isso é maligno. Então, tem cosméticos sexuais, hoje em dia tem muita coisa. Então vamos lá, vamos falar demais aqui sobre outra causa. Outra causa aqui de ataques demoníacos na área sexuais. Motéis. Em cada esquina um motel, um lugar criado para o sexo. Hoje o motel é uma tentação para muitos que nunca pisaram o seu pé em um lugar como esse. Então o motel, ele na realidade, eu tenho um vídeo meu que eu falo sobre o motel. Um motel nos Estados Unidos, a conotação dele foi diferente. A origem dele foi para uma conotação diferente. Era para aqueles homens que passavam na rodovia e eles estavam cansados, trabalham com caminhoneiros, e ali o motel, ele tem uma conotação de hotel, então era para descanso, para um momento ali privativo de descanso, para que eles pudessem fazer depois sua jornada de trabalho. Só que o motel no Brasil, a conotação dele é diferente. Se eu falar para você sobre um motel, a primeira coisa que você vai pensar, é um lugar que um casal vai para ter ato sexual. É um lugar que uma pessoa vai para transar. Essa é a conotação de motel. E o problema é que o motel, ele é um lugar de infestação demoníaca. Ele fere vários princípios sexuais. Primeiro, o princípio da cama. Por quê? Porque a Bíblia diz, bendito seja o leito sem mácula. A partir do momento que eu deito numa cama que se deitou várias pessoas se deitaram naquela cama e elas cometeram atrocidades sexuais, aquela cama é um lugar contaminado. Eu não posso me deitar naquela cama. Você não pode se deitar naquela cama. Então eu não posso me deitar na cama que se deitou um homossexual, que se deitou uma prostituta, que se deitou um adúltero, que se deitou um fornicário, que se deitou um transexual, que se deitou uma pessoa que acabou de fazer sexo com um animal e está se deitando ali com uma mulher, com um homem. Eu não posso fazer isso. É um lugar de contaminação, é um lugar de infestação demoníaca. Sem contar que se você usar uma tecnologia de infravermelho, você apagar a luz, você vai ver que ali existem resíduos seminais de pessoas que tiveram ato sexual. No caso do homem, sêmen ficou ali, resíduos seminais, a mulher também, de resíduos seminais que existem no corpo da mulher também para lubrificação vaginal, e aquilo fica ali naquela cama. Ah, pastor, mas eles trocam, mas isso é tecnologia. Nos hotéis nos Estados Unidos, eles limpam, eles fazem tudo, mas quando eles fazem essa tecnologia, eles usam isso, eles veem que existem resíduos seminais em várias partes da cama, da cama, do ambiente. É na cama, é nas paredes, é no chão, porque as pessoas vão transando, elas vão liberando os líquidos seminais, e ali não existe uma inspeção, uma perícia disso. E você está se deitando, você está num lugar como esse. Existem demônios territoriais que agem nesses recintos. Não só isso, mas existem também vários tipos de pecados. Existe ali, eu nunca fui no motel, tá? Assim, no motel nesse sentido não. A gente já vai em hotel. Tem hotéis que também eles têm perfil de motel. Mas o motel em si, ele tem também ali como que eu posso falar? Ele tem uma hidromassagem, mas pensa só, aquela hidro, várias pessoas já tiveram um ato sexual naquela hidro. Olha só que coisa nojenta.
perturbadora. Pensa, vamos pensar. Eu não tô aqui para pecar, eu tô aqui para pensar. Com o intelecto que Deus nos deu. Então a pessoa, ela tem ato sexual numa hidro, que na realidade outras pessoas tiveram ato sexual ali liberar um líquido seminal, líquido lubrificante do seu próprio organismo orgânico, e ali elas estão deitando. E não sei se você já viu o processo de uma hidro, ela puxa a água e libera, ela puxa a água e libera. Então, aqueles tubos que puxam a água, eles vão ficar repletos de líquido seminal. Então eu vou para um lugar desse, é mais um lugar que eu vou me contaminar. Sem contar que na prateleira da cama existe ali revistas pornográficas, que faz parte do que eu acabei de falar de materiais pornográficos, que é uma outra causa de ataques demoníacos. Existe também programas, vídeos, canais pornográficos, que faz parte do que eu falei para você de mídias pornográficas, que o casal pode assistir para eles terem mais afogamento sexual. Então tudo isso, gente, tudo isso são lugares que na realidade acabam nos contaminando sexualmente, fora a questão espiritual também. É um lugar de investimento em pecado. Quantos casais que não adulteraram, destruíram famílias? Escute isso que eu estou falando. Quantos casamentos destruídos por causa de um lugar como esse? Quantas famílias destruídas por causa de um lugar como esse? Por causa de adultérios, pecados sexuais. Quantas doenças venéreas adquiridas num lugar como esse? Então não adianta a gente passar, fazer uma maquete, ai que lindo, é um lugar gostoso, tem isso, porque é isso que o inimigo quer. Ele te implanta uma boa ideia, aparente, porque é um lugar top, mano, tem hidromassagem, uma cama bonita, confortável, ai, tem um cheirinho, tem comestíveis, tem uma revista, tem isso, aí você, ai, que gostoso, tem um espelho no teto, tem um espelho na lateral, você acha que aquele lugar é muito lindo, só que o que está por trás disso são shedins, demônios que querem agir e interagir na tua vida nessa área sexual. Então, em nome de Jesus, você já foi para um lugar desse e já investiu dinheiro. O problema é que tem gente que investe dinheiro nessa área. Você está investindo em pecado sexual e o inimigo, além de você ter problemas na área sexual, lá na frente ele vai tocar na tua vida financeira. Então, isso tudo também causa ataques demoníacos na área sexual. Outro lugar são as baladas. As baladas também, é nas baladas que muitos jovens estão tendo encontros sexuais. Da balada ele vai para um motel, da balada ele vai para um escurinho, na balada ele vai para um carro, na balada ele vai para algum lugar, porque ele precisa liberar a tensão sexual, a energia sexual, e ele acaba tendo um ato sexual, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, ele acaba pecando sexualmente. Tudo isso é fato. Tudo isso acontece, isso é real, é a realidade do nosso povo, tá? As baladas são lugares propensos para o pecado sexual. Se o teu filho pensou um dia ir nesse lugar, tá indo, irmã, corta. Ai, pastor, mas eu não posso cortar meu filho. Ah, você não pode cortar? Então você vai dar conta da sua vida, da vida dele para Deus. E aí eu quero ver o que você vai falar. Meu filho, enquanto não sair da minha casa, quem manda sou eu. Eu falo e tem que obedecer. Não tem esse negócio, ai pastor, você é autoritário, não. Eu sou autoridade na vida dele. E como autoridade, eu sou cobertura. E como cobertura, eu não posso abrir uma brecha como essa de aceitar ele para um lugar desse que é propenso a coisas erradas e pecaminosas. Pastor, mas meu filho já vai. O que eu faço agora? Agora a gente tem que orar e pedir para o Senhor uma estratégia, para que o Senhor possa estar operando e lá ele ter um encontro com Deus de alguma forma. Porque esses lugares são propícios para isso. Existem bares também, os barzinhos modernos são ponto de encontro e tentadores para jovens e adultos se conhecerem. É um outro lugar também de pecaminosidade sexual. São barzinhos, dependendo do barzinho. Hoje em dia tem os barzinhos swingueiros, swing, são barzinhos para casais, lugares que o casal vai, eles bebem, depois ali tem um lugar, um quarto, na qual os casais trocam de casais para eles terem ato sexual. Aí há adultério, a orgia, a promiscuidade e também lascívia, todo tipo de sexo oral, sexo anal, todo tipo de sexo perverso doentio, a troca de casais, tá? Então tem muitos barzinhos que tem isso também. Não são lugares propícios para um servo de Deus. Carnaval é a festa de maior
O carnaval é a festa de maior sexualidade do nosso país, levando muitos para a perdição sexual, que é o que eu falo, o inimigo ele entra com sutileza, ele mostra a beleza, não é isso que eles querem passar? A beleza do carnaval. O carnaval é uma festa artística, as mulheres lindas, nuas, mas lindas, nuas. Pastor, você não é homem, eu sou homem. Tenho desejos também, só que a gente sabe quem está por trás disso aí, né? Nessas festas também rola muita feitiçaria, muita invocação para as pombagiras agirem na vida das pessoas que estão participando dessas festas. Nas ruas, as pessoas são depravadas, tiram a roupa, mostram o genital, expõem nudez, assim, nitidamente, as pessoas fazem coisas absurdas. Então, a festa de carnaval, festa da carne, festa da natureza pecaminosa. O que rola é sexo, é drogas, é feitiçaria, tudo que não presta. Mas o sexo, ele é o que está mais latente nessa festa, tá? Muitas pessoas, muitas moças perdem a virgindade na festa de carnaval, muitas ficam grávidas na festa do carnaval, muitas, mulheres e homens, tá? No caso, muitas mulheres ficam grávidas, muitos homens e mulheres pegam doenças, muitas moças engravidam de homens que elas nem conhecem quem é, muitos pegam doenças venéreas, muitos na realidade, passam são violadas sexualmente, são estupradas, são abusadas sexualmente na festa de carnaval. Então tudo isso, gente, quem está por trás disso são demônios. Então tem muita gente sendo atacada nessa área, porque abriu uma porta, foi num carnaval por curiosidade, e ali o inimigo entrou, e agora a pessoa está presa nessa área. Mulheres e homens sensuais ao extremo, tanto homens quanto mulheres, estão se sensualizando, provocando a lascívia nas mulheres. Tenho falado disso aula após aula. Isso aí, a partir do momento que o inimigo tem um ser orgânico, homem, um ser orgânico, uma mulher, que ele pode usar, sensualizando através desse ser orgânico. Gente, se uma mulher fica se sensualizando para você, se mostra seminua para você, se esfrega em você, fica seduzindo você, gente, a tendência é que se a pessoa ela não sair fora, não se desviar daquele mal, ela vai cair naquilo, tá? Aí, pastor, não caio não, eu sou crente. Deixa eu falar para você. Rei Shilomo de Meller, disse o seguinte: não há quem coloque fogo no peito e não queime a camisa. Não há quem pise em brasa e não queime os pés. Então, você não pode pisar em brasa, senão você vai queimar os seus pés. Você não pode colocar fogo no seu peito, na sua camisa, senão você vai queimar o seu peito. Então significa que a gente tem que se desviar do mal. Então hoje tem muitas mulheres e muitos homens sensuais. Eles são usados por Rassatã, por entidades demoníacas para nos atacar na área sexual. Às vezes é uma mulher linda. E olha, eu falo para você, você pega as mulheres de revista, mulheres que fazem vídeo pornográfico, essas mulheres de canais de televisão são mulheres lindas, esculturais, porque o inimigo não vai usar uma baranga para te seduzir, ele vai usar alguém que atraia você, que te seduza naquela área que você também muitas vezes já tem uma fragilidade. Então, se afaste do mal. Ele usa isso, ele usa homem e usa mulher para nos seduzir, para nos atacar. Festas sexuais. Existem muitas festas que são ponto de encontro sexual. Hoje, os jovens hoje são conduzidos a essas festas para se perverter na vida sexual. Muitas festas, tem festa do pijama, pijama? Tem festa do pijama, né? É complicado. Tem muitas festas sexuais hoje, de cunho sexual, dentre elas a gente acabou de falar da festa de carnaval, que é uma festa aí, também é uma festa. Então, mas tem várias festas que o inimigo tem usado. Hoje em dia as pessoas fazem nos cruzeiros festas sexuais, tá? Esses cruzeiros também são lugares que eles estão incitando jovens a cometerem festas sexuais. Muitos hotéis também, hoje em dia, são lugares que estão fazendo festas sexuais. Tudo isso, gente, com o propósito de nos atacar na área sexual. E veja, um jovem está lá, a mãe permite ele ir para um cruzeiro. Não vai com o pai, com a mãe, com uma família, mas vai sozinho. Ele
com certeza vai ser atacado nessa área, porque ali vai ter elementos que vão atrair ele para a área sexual, para outras demais áreas também, tá? Tem gente que foi para cruzeiro, foi abusado sexualmente, tem casos aí de a moça ter sido dopada e os caras abusarem dela, sexo orgia com mais de um rapaz abusando daquela moça, depois ela acordar e ali uma coisa muito constrangedora, ela tem que fazer corpo de delito, tem que fazer perícia sexual. Gente, eu falei um pouco aqui sobre as razões dos ataques demoníacos na área sexual. Então a gente é atacado, tem várias outras razões, mas eu não quero me alongar. Na próxima aula nós vamos falar aí sobre os ataques, os sinais de ataques demoníacos na vida sexual. Amém? Os sinais. Pastor, como eu sei, identificando os sinais de ataques demoníacos na área sexual? Como eu sei que eu estou sendo atacado por um demônio na área sexual, por uma pombagira, por um demônio ninfo na área sexual, por um demônio baco na área sexual? Eu vou mostrar isso para você. Então, em nome de Jesus, querido aluno em Cristo Jesus, compartilhe essas aulas da nossa escola, convide outras pessoas, tem muita gente precisando de cura, Labajocamanai, nessa área. Gente, eu sou conselheiro, eu sou um pastor conselheiro, não é só na área sexual, em todas as áreas, a gente trabalha com libertação nessa área sexual, é uma área que muitas vezes os demônios vêm aqui em casa também, para querer nos assediar, eu, a minha esposa, nos atacar, mas a gente está sempre buscando ao Senhor, cobrindo a nossa casa, por causa da tua vida, por causa de vida de outras pessoas que precisam dessa libertação. Gente, eu não vim dessa área, eu não fui promíscuo, mas eu já recebi um resbalo dessas pecaminosidades sexuais, que foi uma pornografia, que foi uma masturbação, e tudo isso já traz consequências na nossa vida. Então eu estou ensinando algo para vocês que o Senhor me libertou, o Senhor tem me libertado, o Senhor tem falado, o Senhor tem dado a revelação, e o desejo de Deus é que você seja curado e liberto. Fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e te guarde.